início aí à gravação. A partir desse momento, nós estamos aqui na nossa aula de quinta-feira à noite, trabalhando metodologia de pesquisa científica. Estamos no caminhar dessa disciplina já desde lá do início. Estávamos falando aqui, antes de iniciar a gravação, de alguns, perguntando para vocês sobre possíveis dúvidas e comentando também, já agora adiantando, que hoje a gente vai dar sequência a essa parte normativa. Vamos falar a respeito de como fazer citações em documentos, em textos científicos, e hoje a gente vai ter o mesmo esquema da aula passada, à exceção de ter aquela parte gravada, uma vez que na aula passada nós tivemos participação da professora Luciana, e então eu resolvi condensar. Hoje a gente tem mais tempo, a gente vai trabalhar um assunto quase só, mas que tem uma NBR, uma normativa específica de como fazer citações dentro de um documento. Então, daqui a pouco eu vou passar para a própria apresentação, mas só nesse começo dizendo, hoje nós seguimos o mesmo esquema de sempre, vamos fazer essa primeira parte aqui conversada, sempre que vocês tiverem necessidade, por favor, só chamar, aqui quando eu estiver dentro da apresentação, pode fazer a mãozinha aí que chama a atenção. O objetivo desta aula é a gente padronizar as informações de como que a gente usa ideias ou informações que já foram publicadas por outros autores. Então, a gente tem para isso uma normativa que trata especificamente desse processo. Aparentemente é bem simples, mas ela tem uma série de detalhes. E aí, lá dentro da plataforma, eu já inseri agora à tarde e estava para ficar disponível para vocês a partir das 19 horas. Não sei se alguém já observou. Tem novamente um formuláriozinho com 10 questões que ele foi baseado exatamente nessa norma. O que eu estava falando com o Laércio há pouco, vou repetir aqui, que é que esses questionários eles foram pensados aqui dentro de um esquema da pós, para que a gente tenha mais facilidade, ou que essas informações que são normas, ou seja, não é algo muito discutido, é algo que a gente tem que fazer conforme está indicado. Eu programei o questionário para que ele tenha 3 possibilidades de você responder como um todo. Então, se você vai respondendo a ele, é uma forma até mesmo de você fixar, quando a gente repetir, né, a fixação de informação, às vezes ela acontece quando a gente tem maior atenção. Tinha uma pedagoga que, num curso que eu fiz uma vez, que fala que só existe 2 formas de aprender, ou rindo ou chorando. Mas, no fundo, é quando você está realmente concentrado na informação, que aquela informação ela é absorvida. E aí, preenchendo esse questionário, ou respondendo, você tem 3 possibilidades. Então, se você não conseguiu atingir ali os 7, você faz novamente. O que fica registrado, a partir do momento que você finaliza, é a maior nota. Aí, dentro desta disciplina, lembrando que nas outras disciplinas, esses questionários são programados conforme a metodologia ou a didática escolhida pelo professor para cada disciplina. Estou dizendo desta disciplina aqui, e justamente por ter essa característica tão normativa, não posso usar a expressão que eu queria aqui, mas é que eu acho complicado se falar sempre de normas e trazer isso um pouco, incorporar isso no nosso dia a dia, principalmente quando a gente não trabalha com escrita científica o tempo todo, tá certo? Então, gente, se vocês não têm questionamento do conteúdo que nós viemos até agora, eu vou começar aqui a projetar a nossa fala de hoje. Lá dentro da plataforma AVA, vocês já têm esse PDF. O assunto que nós vamos tratar hoje é citações em documento. Então, aqui vamos, para quem não está lembrado, ou não trabalhou com TCC, ou às vezes nem tem o costume de ler artigo científico, quando a gente fala de citação / referência,
a gente está fazendo uma menção no texto de uma informação que ela foi extraída de forma direta, quando eu trago realmente uma parte do texto e insiro no texto que eu estou construindo, ou quando eu vou comunicar que aquela informação que eu vou apresentar com a minha linguagem, ela foi dita ou ela foi afirmada por uma outra pessoa. E aí, como eu falei com vocês, essa BNT 10.520, ela foi lançada em 2002, atualizada em 2023, e ela trata das formas com as quais eu vou trazer essa informação para dentro do meu texto. Ou seja, como que eu trago, se o texto eu que estou escrevendo, o TCC vai ser de cada um de vocês, como é que eu menciono informações de outras pessoas. E aí, as regras gerais, antes da gente ver na prática mesmo como que isso é colocado, quando que a gente usa uma citação? A gente usa uma citação quando a gente vai falar uma informação que não foi nós que produzimos. Por exemplo, se eu falar aí dentro aquela hipótese que nós começamos a construir lá no início da nossa conversa, que era a variação cíclica do preço do café de 14 anos, quando eu vou falar, o Brasil vendeu tantos milhões de saca, então isso tem que ser dito de onde eu tirei aquela informação, e essa informação ela vem no meio do meu texto, essa citação ela vem no meio do meu texto dessas duas formas que eu falei, direta ou indiretamente, e ela tem que estar também listada no final do meu texto para que alguém tenha curiosidade de checar a informação ou de buscar complementos àquela informação. Então, de forma geral, falando de citação, a gente está falando de referências, citação dentro do texto, ela pode ser direta, pode ser indireta, e eu tenho que colocar essas fontes ou de onde foi tirado isso do meu texto, listado no final do texto, tá certo? Algum de vocês não lembram de citação? Isso é novidade para alguém? Ou está todo mundo ok? Consegue visualizar como que é esse processo? Vou pegar no seu pé hoje, Laércio, pode? Você lembra como é que é? Você consegue visualizar num artigo a citação, Laércio? Eu não sei assim bem claramente, né? Eu sei que tem que citar alguns nomes, às vezes tem que citar ano, alguma coisa, às vezes não cita diretamente, tem umas nomenclaturas que usam, né? Mas assim, que existe, né? Certo. Então, tipo assim, sei lá, um estudo que foi feito há muito tempo atrás, aí tem o nome da pessoa, tem o ano, tem o nome, então, se a gente for usar alguma coisa baseada naquilo lá, eu tenho que demonstrar que não foi eu que tive aquela ideia, mas sim que ela já existe em outro documento registrado. Não Perfeito, sei se é bem perfeito. isso. Se a gente for pensar assim, olha, se eu for falar qual que é a população de Guaxupé, para não num texto científico eu não posso simplesmente dizer, eu não sei quanto tá, mas alguém me ajuda aí, 80 mil habitantes. Quem que fez isso? Quem que fez essa contagem? Qual a metodologia? Se alguém fizer esses questionamentos, eu preciso, no meu texto, ter que dar o caminho para essa pessoa descobrir. Então, o mais comum de se falar em contagem de população é o IBGE. Então, se eu vou é verdadeira, porque eu não sei o número certo aqui, mas que a população de Guaxupé é 80 mil pessoas no ano de 2025, eu tenho que colocar lá, ó, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, e o ano. Então, você colocou muito bem, Lars, que a forma bem padrão é quando é uma instituição e não uma pessoa física, normalmente a gente usa a abreviatura, né, IBGE, o ano que essa informação foi publicada. Quando é um autor ou pessoa física, normalmente se usa o sobrenome dessa pessoa, e é justamente essas regrinhas que nós vamos ver hoje aqui dentro dessa aula, tá certo? Então, todo documento citado no texto deve constar lista de referência no final do trabalho, e essas citações no texto
elas podem ser textuais diretas, livres, indiretas ou citação de citação. Então, vamos por parte, vamos bem devagarzinho. Se a gente entender isso aqui, o resto hoje vai fluir muito tranquilo. Quando eu pego uma ideia e copio essa ideia para o meu texto, eu tenho que trazer ela, se ela tiver menos de 3 linhas, ela vai ter, ou até 3 linhas, eu vou colocar essa informação entre aspas e vou dizer quem é, como nós falamos aqui, com o sobrenome e com a data. Isso é chamada uma citação direta. Se essa citação direta ela for maior do que 3 linhas, eu tenho que colocar isso separado no texto, ali como se fosse um sanduichinho no meu texto, dar um espaço de 1,5, iniciar aquele parágrafo com um recuo de 4 centímetros, diminuir o tamanho da letra, que nós vimos lá naquela aula passada, que tem que ser de 12, tamanho 12. Nesse caso de citação direta acima de 3 linhas, ela vai ter o tamanho 10, um recuo de 4 centímetros. Aí, não sei se o Matheus, o Xará, está por aí, a gente, ele acho que trabalhou com isso mais recente. Eu ia perguntar se ele estiver por aí, quem já, nos textos da agrária, se a gente vê citação direta desta forma, ou onde que a gente vê isso dessa forma, sendo recuada menor. Alguém já viu? Alguém? O Matheus, estou vendo que está aí. Tá online? Eu tô por aqui, professor. É muito comum ver essas citações diretas, assim, nesses textos, principalmente artigo de revista, assim, a gente vê Mas a pouco, né? citação menor, né? Se você pegar artigo da área jurídica, artigos da área de humanas, você Exato. vai ver citações grandes. Por exemplo, Geralmente, quando é da jurídica, eles já trazem a lei em si inteira, né, naqueles parágrafos já em naqueles itálico. pedaços. Para a gente, principalmente está aí dentro da agrária, as que trabalha mais com a pesquisa aplicada, normalmente se vê mais, pelo menos é isso que eu queria perguntar para ti, mais essa citação, esse segundo tipo que eu coloco aqui, que é a citação livre, né? Que é quando eu vou ler uma ideia e vou trazer ela para o texto. Não sei se você concorda comigo, mas eu tenho a Com impressão de que certeza. dentro de artigos isso é o mais comum, né? Para ser sincero, assim, eu nem me lembro de ter lido algum artigo, né, da agrária que tem uma citação direta. Eu nem lembro, assim, ao longo da minha formação, eu acho que eu nunca vi, assim. Na verdade eu só vi uma vez com questão a definição, por exemplo, né? Eu fiz estudo com bioestimulante, aí tem uma normativa, uma lei que tá essa definição, né? Aí, em um dos autores, aí ele no texto dele, ele traz essa normativa já direta no texto, mas a maioria das pessoas cita, né, faz uma caracterização indireta mesmo, falando com suas palavras, e põe lá a normativa na frente. É isso que eu queria. Então, nós estamos de acordo. Dentro da pesquisa direta, ele é muito comum. Mas quando a gente trabalha com artigo de revisão, existe alguns casos que tem citação direta. E quando a gente tem também os artigos ou a metodologia que nós vamos aprofundar um pouco mais, que é a qualitativa, e nesses casos pode ser necessário essa forma de citação. Então, hoje nós vamos ver esses 3 exemplos que eu coloco aqui, falando da direta, falando da indireta, mas com certeza, dentro da ciência agrária como um todo, a gente vê muito mais citação indireta. A citação de citação, que é o terceiro caso que a norma fala, é uma coisa que é muito complicada, também é um pouco presente. Ela deve ser feita quando você não tem acesso ao documento original. Então, assim, em casos muito específicos, eu vou fazer citação de citação, e aí a gente vai ver lá na frente que tem alguns procedimentos para fazer isso, tá certo? Ó, dando continuidade, então, dessa norma 10.520, existe, para fazer essa citação, que é isso que nós viemos conversando, que é trazer uma ideia para dentro do texto,
pode ser de forma direta, de forma indireta, ou citação de citação, a ABNT considera que eu posso fazer isso de duas formas: o sistema numérico e o autor-data. Novamente, principais revistas e o mais comum é a gente ter o sistema autor-data. O que isso significa? Por exemplo, se eu for colocar dentro do meu texto que existe uma informação que foi colocada por Silva, e isso foi publicado lá no ano de 2020, eu vou mencionar, posso colocar um númerozinho, indicando que é aquela citação, e depois eu faço a referência no rodapé e na lista de referência, ou eu vou colocar agora também de duas formas, dentro do texto contínuo, dizendo, por exemplo, segundo Silva, 2020, a irrigação por aspersão, e vou continuar com a ideia que ele colocou. Ou eu vou fazer o meu parágrafo sem fazer essa citação direta, eu coloco entre parênteses o nome do autor, o sobrenome, né, o último nome, e a data. Então, para a gente, dentro do TCC, a gente vai pegar o mais comum, então nós vamos trabalhar com citações da forma autor-data. Então, sempre que nós formos fazer menção a um trabalho, no decorrer do texto, nós vamos não colocar esse sistema numérico, e sim o sistema autor-data. Autor-data quer dizer, é o sobrenome de quem escreveu, tiver mais de um, et al., né, que é para dizer e outros, e a data de quando aquele trabalho foi publicado, certo? Nesse sistema, ele tem que estar também listado lá no final, e aí essa listagem no final tem que ter a referência completa. Nós vimos lá na primeira aula aqui online que tem o Google Acadêmico que já consegue dar essa listagem para a gente, essa citação de forma bem fácil, mas hoje aqui nós vamos ver essas regrinhas para que, caso a gente não tenha isso listado direto, se eu for fazer menção a algo que não consigo encontrar a citação pronta, ou para que eu possa checá-la lá no finalzinho, quando eu for apresentar o meu TCC, isso vocês podem consultar. Aqui a nossa função é saber, mostrar que existe e mostrar qual que é a lógica atrás de cada um desses processos, tá certo? Então, a identificação dessa fonte do autor, ela vai vir, como eu falei, então nós sempre vamos usar esse esquema que é autor-data, e ela vai vir entre parênteses. Quando eu colocar entre parênteses, eu vou colocar o sobrenome ou a sigla da instituição, se for caso de lei, se for uma normativa, uma lei federal Brasil, se for, no caso, uma instituição, se está, por exemplo, a Embrapa, e a data, ela vem exposta, dentre parênteses, ela vai estar toda em maiúsculo. Se eu for colocar ela corrente durante o meu texto, ou seja, eu preciso colocar entre parênteses somente aqui a data e mencionar o sobrenome somente com a inicial maiúscula. Aqui, se vocês perceberem, tem uma diferença entre esses primeiros exemplos e esse exemplo de baixo, que tem um Pzinho aqui, ó, P.5. Esse P vem de página, tá? Então, quando eu vou fazer citação, a norma diz que para citação indireta, que é o maior caso das citações que a gente faz aqui dentro das ciências agrárias, o número de página ele pode ser opcional, não é obrigatório. Isso também vale para a citação direta, que ela é inserida dentro do texto. Se ela for uma citação com acima de 4 linhas, eu tenho que fazer essa indicação de página obrigatoriamente. Então, só para fixar, quando que eu tenho que especificar no texto a página que está a informação que eu estou relacionado? É quando eu fico
que é quando eu tenho citação direta acima de 4 linhas. Tranquilo? Novamente, não é muito comum para a gente ver essa indicação de página em textos mais técnicos, porque normalmente não se faz a citação direta acima de 4 linhas. Pergunta, gente, estão conseguindo acompanhar? Sei que é uma coisa meio abstrata, fiquem à vontade em falar. Professor, não sei se você vai comentar ao longo da aula, mas existem umas ferramentas para além igual do Google Acadêmico, né, com os gerenciadores aí de referência, como Mendeley, Zotero, mão na roda gigantesca aí para a gente não sofrer muito aí com essas regraiadas, né? Tem o Mendeley, o Matheus, eu não vou colocar aqui, eu não sei se você lembra, mas eu comentei com ele lá quando eu falei do Google Acadêmico, sabe? Mas eu só falei, por que eu não vou apresentar ele aqui de forma direta, mas fica super dica e super válido, Matheus, você falar a respeito. Por 2 motivos. Primeiro, que nós temos uma geral aqui, nós não podemos generalizar, então eu sei que tem pessoas que têm mais ou menos dificuldade, então eu vou mostrar o básico e quem quiser ir um pouco além. Também são programas, são alguns programas livres, outros não livres, mas a outra questão, Matheus, é que eu tive muito problema com o Mendeley, que foi durante o mestrado, que é o seguinte, dependendo de qual é o seu... Como que você está lendo isso, a troca ela é muito dificultada. Então, assim, se você está com alguém que usa, com alguém que não usa, quando você manda o arquivo para lá, ele não vai chegar da forma que você imagina, e quando ele volta, ele está uma bagunça total. Então, tem que ser muito casadinho entre os seus pares, principalmente quando você está fazendo pesquisa que envolve mais de uma pessoa. Então, eu, ao longo desses quase 20 anos, eu desisti completamente de usar todas essas ferramentas, porque se não for lá no Word básico, sempre que faz essa troca, bagunça. Não sei se chegou a acontecer isso com você em algum momento, mas pelo menos a minha experiência não é muito boa com esses programas. Eu particularmente, assim, eu nem usava muito o Mendeley, né? Eu vi o pessoal falando muito dele, eu usava a extensão chamada Zotero. Com ela eu não tive muito problema, você só joga o artigo para dentro da extensão, baixa o artigo, joga ele para dentro da extensão, e aí fica uma opção dentro do Word mesmo, que aí você consegue clicar, né, e falar assim, eu quero essa referência, aí ele já referencia no modelo que você determinar, e já faz a lista de referência embaixo, e aí Já ele fica coloca lá no salvo direto final. no texto. Nesse caso da extensão, a única coisa que você tem que colocar é, se você fazer troca, a pessoa também ter a Os extensão. artigos. E é uma forma bacana até de gerenciamento de dados, né, Matheus? Você ter os artigos, eles ficam, de uma certa forma, vinculados àquele trabalho. Isso. Então, assim, é uma forma de se fazer válida. Quem quiser entrar para esse processo e fazer ou com a extensão, ou com o Mendeley, não existe só esse, existem outras possibilidades, mas hoje aqui a gente vai ver quais são as regras. É importante a gente chegar nelas lá no final do texto, mas para a gente mostrar aqui, podemos até no segundo módulo ou no terceiro módulo, se houver um interesse maior, a gente fazer algo dessas trocas e tentar tirar alguma dúvida, mas também são extensões e são ferramentas que, para quem já trabalha, elas são muito intuitivas, né? Se algum dos colegas aí tiver interesse depois, se quiser me mandar mensagem e tal, eu fico à disposição aí para dar né, explicar como faz o caminho, assim, facilita bem a vida. Uhum. Aqui voltando então para as citações indiretas, para a citação diretas, eu quero só destacar que quando a gente vai falar alguma coisa de forma direta, precisa colocar entre aspas, se for menor que 3 linhas. Essas questões, inclusive, se você for colocar com essas ferramentas que o Matheus citou, elas podem fazer isso conforme essa orientação, mas sempre fica atento que alguma coisa pode fugir, então tenha em mente aí que a gente tem esse regramento.
Aspas simples indica que eu estou falando algo dentro daquilo que foi citado por outra pessoa. Então, eu já vi muitas pessoas terem dúvida quando que se usa isso, vamos deixar só bem claro. Aspas, 2 aspas vai ser para citação direta, menor que 3 linhas. A aspa simples é quando eu estou dentro da aspa para mencionar algo que não pertence diretamente àquela ideia, àquela fala. Nesse caso, quando é dentro do parágrafo, dentro do texto, a fonte é igual à fonte que é utilizada para escrever o texto, que pode ser Arial ou Times New Roman, com tamanho 12. Diferente de quando a gente vai fazer isso aqui, ó, de forma direta, mas com mais de 4 parágrafos. Então, independente se você vai fazer isso manualmente no Word ou vai fazer via alguma extensão ou provavelmente um aplicativo, a diferença é que você vai, neste caso aqui de uma citação direta maior, ela tem uma fonte menor e essa fonte menor, esse texto não precisa estar dentro de aspas ou ele não vai estar aqui demarcado como está no anterior. Então, só para ver claramente a diferença, uma citação direta pequena, que para mim aqui é pequena e grande de 3, a régua mensuradora é 3 linhas, e aqui um exemplo de quando eu tenho que colocar a minha citação direta bem maiores. Outra diferença que vocês podem visualizar é que, nesse caso aqui, a paginação, de indicativo de página, ele é opcional, como é opcional na citação indireta, e para cá ele vai ser, ela é obrigatória quando a citação é grande. Quando a gente vai, nesses casos que está fazendo citação indireta, quando eu tenho algo muito grande e que não é importante para o meu texto, eu posso fazer essa supressão, retirar parte dessa informação através dos colchetes aqui e dos 3 pontinhos. Então, também não é muito comum no nosso dia a dia, mas lembrando aqui, falando novamente, nós estamos fazendo o todo para que, se depararmos com isso em algum momento, a gente retorne a esse manual e a gente possa consultar como fazer dentro daquela lógica que a gente precisa entender o todo e pela diversidade aqui de alunos dentro desse curso. Então, se eu preciso retirar um pedaço desta informação, se eu for suprimir ou destacar esse pedaço, em destacar eu vou sempre usar negrito, para suprimir eu vou usar aqui esses símbolo com 3 pontinhos, indicando que entre essa afirmativa e essa afirmativa existe um texto que, para essa ocasião, não tem grande importância. Certo? Então, ó, de citação direta, a gente viu essas primeiras regras. E citação indireta, relembrando para quem aí não acompanhou o raciocínio anterior, quando eu vou fazer citação indireta, eu estou trabalhando com a citação ou a transformação de um texto, de uma informação, adequando ela ao sequenciamento de ideias que eu estou trabalhando dentro do meu texto. Então, se eu quero dizer que o consumo de água para uma determinada espécie é de 0,5 litros, eu vou comparar isso com um estudo de uma pessoa que achou que é 0,6. Então, eu não preciso ir lá no texto dele e copiar a parte do texto dele que ele faz afirmativa de que a determinada espécie consome 0,6 litros de água aí por dia ou a cada semana. Eu vou falar isso de forma contínua no meu texto, mas quando eu tenho essa informação, quando aparece essa informação, eu preciso citar quem publicou. Então, isso é citação indireta, é o que mais vai acontecer dentro do nosso dia a dia aqui na escrita. E, nesse caso aqui, a indicação da página ela é opcional. O mais comum mesmo, e já com esses anos de experiência, a gente sempre vê essas formas
quando está dentro do texto, diz autor. Se for 2 autores somente no texto, ou até 3, eu posso colocar os 2 sobrenomes. Se for mais de 3, coloca et al, lembrando que tem pontinho, e a data. Tranquilo? Alguém abriu o microfone, quer fazer algum comentário? Então, vamos continuar. A citação de citação é uma transcrição de informação que ela foi citada por algum autor, mas que, por algum motivo, ela não vai ser possível eu citar o autor original. Aqui, eu não sei se alguém mais já passou por essa citação, e tem uma coisa que é muito questionável. Tem algumas revistas que elas pedem citações de 10 anos, de 20 anos, e aí eu já vi muitos autores que ele fala uma informação repetindo alguém que já falou aquilo antes, para que eu tenha uma lista de referência mais atualizada. A ideia central não é fazer esse tipo de informação. Eu uso também esse tipo de construção, olha, dizendo este autor que disse que aquele autor falou a determinada informação. Esse tipo de construção, ela pode acontecer quando há uma alteração, uma melhoria por um segundo autor, ou quando eu não tenho acesso ao trabalho anterior. E aí ele vai vir com a palavra apud. Então, Oliveira, 2007, apud Souza e demais autores em 2011. Mas eu já vi isso como ferramenta também de atualizar as minhas referências, e isso deve ser evitado. Então, para a gente fixar aqui, quando eu não consigo ter acesso à informação de determinada informação ou determinado autor, quando eu não consigo ter acesso a ele, mas no artigo que eu estou usando foi mencionado aquele autor, eu posso fazer esse tipo de citação de citação, particularmente recomendo não usar, não é uma coisa que eu vejo que seja muito bem vista, eu não sei se alguém tem uma opinião diferente, mas existe na norma, pode usar, desde que você entenda que ela tem esse objetivo. Tranquilo? Se não tem dúvida, vamos seguir regras gerais de apresentação. Então, pode acontecer em determinado momento do seu texto, você está falando de autor e, por acaso, você ter mesmo sobrenome. Já citei aqui, peço até desculpa se alguém tem esse sobrenome, o Silva, mas por ser o sobrenome mais comum do Brasil, pode acontecer de ter o mesmo autor. Quando tem só o mesmo autor, mas o ano, dentro desse modelo que nós estamos usando, que é autor mais data, fica fácil de resolver. Mas se eu tiver a infeliz coincidência de ter autor e data com exatamente iguais, eu vou usar, dentro do decorrer do texto, a inicial do primeiro nome, em primeiro caso, seguido de um ponto, e, se permanecer, eu vou colocar por escrito o nome dessa pessoa, aí logo após o sobrenome. Então, aqui tem 2 exemplos. Repetiu Silveira, 1980. Ele resolveu só com a inicial do nome, porque no primeiro exemplo é Silveira, A, ponto, 1980. E o segundo é Silveira, P, ponto, 1980. No caso do Carvalho, 1975, a inicial também repetiu, então foi necessário escrever o nome completo desse autor no texto e não somente lá na lista, para que eu possa fazer a conferência ou possa identificar o que é um, o que é outro, quando eu tenho esses casos de
iguais ou repetição. Ainda em citação indireta de diversos documentos, ou seja, quando eu faço um compilado de informações, ou quando eu faço uma discussão contínua de ideias que está vinculando vários autores, e que ter esses autores, não necessariamente eu consigo separar a ideia de cada um deles, ou que é um sequenciamento de ideias, eu vou colocar isso entre vírgulas, entre vírgulas, autor e data, entre ponto e vírgula, o nome a identificação desses autores. Então, nesse exemplo, se eu tenho Carrilho, 1987, Dias, 2007, eu vou sempre colocá-los aqui entre ponto e vírgula, e a organização dos nomes, segundo a norma, não é cronológica, ela é por ordem alfabética. Então, C vem antes de D, que vem antes de T e vem antes de V. Isso aqui eu já vi ter algumas confusões, porque parece mais lógico você colocar a organização dos autores quando há diversos autores em citações indiretas, por ordem cronológica, mas a norma pede por enumeração alfabética ou ordem alfabética. Quando eu tenho para autores citados, eu tenho mais de uma obra, isso acontece com autores que são muito, trabalham muito, ou a gente está na linguagem científica, produz muito, né? E ele tem, no mesmo ano, tem mais de um artigo que você quer falar, você precisa falar dele, a gente vai usar esse artifício aqui para colocar esses dois artigos diferentes aos símbolozinhos A, B, e aí em sequência, se for 3 artigos C, logo depois da data, sem espaço. Então, a gente coloca, por exemplo, não sei se alguém aí é da área de solos, mas nós temos um autor lá que é vinculado à Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, o Marcos Gervásio. O Marcos Gervásio, ele lança aí por pelo menos uns 30 artigos por ano, e às vezes você estar escrevendo, falando sobre solo, sobre a informação, que vai citar o Gervásio mais de uma vez. Então, nesse caso, eu coloco esse símbolozinho aqui, A e B, para que identificar dentro do meu texto quando eu estou falando a um ou outro artigo. Lá dentro da lista de referência, vai ter lá esses artigos, o primeiro A, e dentro quando coloca a data, você coloca aí essa letra minúscula, seguindo a ordem alfabética, tem que ser a mesma ordem que aparece lá dentro da minha lista de referência. Nós vamos falar isso daqui a pouco, mas a lista de referência vem no final. Se você estiver usando um desses aplicativos ou extensões que nós falamos lá no começo, ela pode gerar de forma que você programa, mas, via de regra, ela tem que ser espaço simples, sem tabulação no início, então começa no começo da folha, e entre elas vai ter sempre um espaço de uma linha em branco. E organizado de forma alfabética. Novamente, no Word, você tem como classificar isso de A a Z de forma muito rápida, ou você usar alguma extensão, ele já gera isso para você. Outro caso, se em uma única citação utilizar diversos documentos de um mesmo autor, publicado em anos diferentes, eu posso citar esses anos na frente do nome do autor, no texto, e aqui nesse exemplo, dizendo parque, entre parênteses, os anos, ou no final da frase, ou depois que eu coloquei, se eu estiver falando, por exemplo, se determinado autor, ele trabalhou com uma informação, depois ele fez um novo trabalho e melhorou ou modificou aquela informação, eu crio o texto e jogo essas informações em série dentro do texto, aqui com os parágrafos somente nas datas e só a primeira palavra aqui em maiúsculo, ou parque, todos eles em maiúsculo e dentro de parágrafo.
Aqui, como eu falei para vocês, da lista de referência. Então, depois que eu coloco todas as informações no meu texto, eu tenho que checar a lista de referência e tem também as regras particulares para ela. Então, obra com um autor apenas, sobrenome, vírgula, nome, ponto, título. Se houver subtítulo, isso tem que vir depois do título e com 2 pontos. Edição, lembrando que quando a gente fala de edição, aqui é lançada a edição daquela publicação, em caso de revistas, e também, se houver a necessidade de passar isso para o inglês, existe uma modificação que deve se fazer. Local sempre se refere ao local que foi publicado e não necessariamente aonde você tem feito o trabalho, então é o local de publicação. Editora, caso principalmente de revista, vamos ver que se a gente for trabalhar com trabalhos acadêmicos, dissertações, TCC, para o nosso TCC aqui pode-se usar, vamos falar de artigo mesmo, não faz muito sentido, finaliza com um ano e com ponto. Como primeiro exemplo aqui do geral, um único autor tem Cunha, vírgula, Celso, gramática da língua portuguesa, o 10 está referendo aqui, então, em português, 10 ponto edição, quer dizer, a 10ª edição. Se fosse em inglês, não, vendo mais um pouquinho para frente, que ele fica diferente. Onde foi publicado? No Rio de Janeiro, a editora FAI, no ano de 1984. Quando eu tenho mais de 2 autores, é praticamente a mesma regra, só que eu vou colocar sobrenome, nome, e aí, a partir disso, repito esse processo com ponto e vírgula. Com obra com 3 autores, segue mais autores, eu posso colocar aí, fazer essa mensuração, trocar os autores subsequentes ou a partir do primeiro pelo et al. Então, esse et al significa entre outros, de forma bem geral, né? Então, se eu tiver ali muita gente, muitos nomes, e acontece muito quando você vai escrever artigo hoje no meio acadêmico, um negócio que é até meio estranho, né? Vou colocar o nome de todos os amigos, não é recomendado, mas tem artigo com muita gente que às vezes nem participou, nem trabalhou naquele artigo. Então, nesse caso aqui, pode colocar na lista de referência a substituição da sequência de nomes por esse et al, para ficar um pouco mais compacto, para ficar mais fácil de se pensar. Alguém quer falar alguma coisa? Estou ouvindo um barulho. Está tranquilo, gente? Ô, Matheus, só um ponto aí, você vai ter aquele link lá para responder presença. Eu Sim, não vou sei como que vai colocar. ser o procedimento. Certo. Laércio, eu vou colocar esse link da presença daqui a pouco. Eu acho que a gente já está caminhando aí para essa primeira parte, que é focada na apresentação, ela já está quase que chegando ao final, e aí, a hora que eu terminar essa apresentação, de passar essa apresentação, eu vou colocar o link da presença aí e vou direcionar vocês para a segunda parte, tá certo? Quanto à matéria aí, tá tranquilo, né? Eu acredito que, sim, na hora que for colocar a mão na massa, literalmente, é que vai surgir as entrelinhas. Tá certo. A hora que chegar nas entrelinhas, por favor, aí chama a gente, vamos deixar isso passar, não. Mas também, Lás, tem muito material a respeito, é mais para a gente saber que existe. Ninguém vai decorar tudo, ninguém vai fazer isso. O Matheus mesmo já adiantou, né? Tem até aplicativo que faz isso. A gente precisa saber para checar, para ter isso em mente, e aí a gente poder fazer isso de forma mais tranquila quando for colocado. Porque senão, a coisa pior que existe é a gente chegar numa banca e perceber o seguinte: quando a gente pega um texto, e a gente tem o hábito de ler texto científico, a gente já bate o olho e vê que não está seguindo norma. E aí é muito chato a gente gastar tempo dentro de uma
uma banca onde se deveria estar falando ali, estar contribuindo para o trabalho, estar evoluindo na discussão, colocando um ponto de vista diferente, fazendo questionamento, a gente perder tempo com formatação. Então, o objetivo é a gente chegar lá com essas formatação mais clara, servir de consulta. Ok, obrigado. Autores com sobrenome composto, substantivo, adjetivo, grau de parentesco ou algo que seja identificado, eu vou colocar esse sobrenome, nome. Então, às vezes, eu já vi até autores que não usam essa regra, mas deve-se utilizar quando eu tenho no sobrenome, ele é composto, você pode utilizar, por exemplo, aqui Garcia Marques, Von Steff, Castelo Branco, então é possível se colocar desta forma. Outras obras com vários autores, e que dentro desses autores existe um deles que tem algum destaque, seja por coordenação, por organização, por compilador, coordenação do trabalho. Então, dentro da lista de referência, eu posso citar de uma primeira forma, somente essa pessoa, no caso de coordenador, ou no caso de organizador, ou colocar a lista de autores e destacar dentro dessa lista quem tem a devida, o devido destaque, como nesse último exemplo aqui embaixo, que começa com Veiga, o sobrenome do primeiro autor, mas o organizador é a Ana Maria Oliveira Cunha. Então, pode a gente colocar essa informação dentro das duas formas. Quando se trata de pessoa jurídica, e aí a gente volta naquelas informação que fala aqui de pessoa jurídica, é quando eu tenho uma organização publicando uma informação, como as próprias Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, lá dentro da minha informação, do texto, eu vou citar a NBR 10.520, mas aqui na lista de referência eu devo trazer ela como um todo, trazer ela de forma escrita. Se eu estiver trabalhando com leis ou com informação que é publicada por secretarias, eu vou estabelecer isso aqui, lembrando que sempre que a gente tem de destaque, ou a parte inicial, é o que vai estar dando referência ao que foi colocado dentro do texto. Em caso de eventos, novamente aqui fazendo um adendo, ou destacando que para TCC a gente ainda aceita essa referência a eventos, mas revistas fiquem atentos que normalmente não consideram muito as publicações de eventos, uma vez que ele não tem uma total checagem, como o caso de revistas. Nesses casos aqui, eu vou colocar também as informações com o nome do evento, a numeração, caso se eu tiver mais de uma edição, data, cidade de realização do evento, título do documento, o local aí da publicação, se houver uma editora, e a data da publicação. Então, se eu estou falando de simpósio de pós-graduação em agroecologia, que está na 5ª edição, lá no ano de 2016, e ele foi realizado em Viçosa, nos anais com determinado nome, foi suprimido, lembra que nós falamos dessa forma de supressão, na cidade de Viçosa, Minas Gerais, e na Universidade Federal de Viçosa, no ano aqui de 2016. O que está acontecendo aqui? Nós sempre vimos a cidade sem o estado, e nesse caso aqui de Viçosa, e aí a melhor universidade do Brasil, não posso repetir isso, né? Vou estar gravando, mas Viçosa tem lá o FV. Por que nesse caso aqui apareceu o MG e se em outros casos, como por exemplo aqui logo na sequência a Piracicaba, eu não menciono que é São Paulo? Essa indicação do estado, do local na lista de referência, ela deve acontecer para cidades que têm nomes, têm mais de um estado. Então, a gente, por exemplo, Viçosa tem no estado aqui de Minas Gerais,
mas tem Viçosa também no Ceará. Então, nesse caso, quando se tem ciência de que aquele local tem o mesmo nome em mais de um estado, eu acredito que dentro do mesmo estado a legislação não permita ter nome, não acredito, na verdade, esse é um fato. Inclusive, só para curiosidade, né, o nome Juruáia, ele vem, só existiu porque não foi permitido se registrar a cidade lá em 1949 com o nome de Barra Mansa, e porque já existia a cidade de Barra Mansa, então não se permitiu o registro, transformou Barra Mansa, que é Tupi, para Tupi-Guarani, virou Juro de Barra Mansa, que é Aia, então virou Juruáia. Mas nas cidades que existem, se você for mencionar, existem nomes iguais, e se for em 2 estados, você tem que diferenciá-la aqui pelo estado. Só a informação que não, aqui sobre Juruáia é só informação extra, não vai ser cobrado não, tá, gente? Fica tranquilo. Quando eu tenho referência, títulos e subtítulo, então o título é o nome principal, subtítulo é para dar ênfase a uma temática, sempre ele vai estar colocado com 2 pontos. Então aqui, ó, tem alguns exemplos. Se houver subtítulo naquela publicação que eu vou colocar, o nome do título está em negrito, seguido de 2 pontos, e o subtítulo não vem em negrito, e ele está iniciando aqui com logo após os 2 pontos. Tá? Também não é muito comum da gente ver dentro dos artigos científicos, mas quando a gente falou lá de texto científico, pode ter o subtítulo. A edição de referência, aqui, já ir caminhando para a finalização desse material, mas a partir da segunda edição publicada, eu devo mencionar na lista de referência qual é essa edição. Então, se é segunda, terceira, se só tem uma edição daquele material, não precisa mencionar, certo? Então, se eu for colocar, isso eu já vi dar erro, em alguns casos aí, mesmo dentro do Mendeley, você não colocar de forma correta a edição. Vou lembrar vocês, tem muita gente que tem essas normas tudo decorado na cabeça, tá? Parece ser muito chato, mas quando vocês forem escrever, vamos gastar um tempinho, vou ajudar vocês lá, mas não vamos deixar isso aqui passar para chegar na banca e ficar corrigindo formatação. Para finalizar, que eu mencionei mais cedo, língua inglesa, a abreviação do número ordinal, são as últimas 2 letras por extenso. Por exemplo, aqui, ó, first, second, third, e não, em português, a gente segue aí só o número e ponto. Então, às vezes, a gente vê aqui, ó, a diferença entre uma referência em português. A edição, nesse caso, é 5 pontos, mas nessa referência aqui em português, ele já coloca aqui o 2 seguido das últimas 2 letras da palavra second. Local e editora, novamente aqui sempre vai vir onde foi publicado, a cidade publicada, não necessariamente onde o trabalho foi realizado, quase nunca na verdade. Falei a respeito das cidades, quando tem o nome repetido, eu devo mencionar o estado. Quando há edição em um lugar, em mais de um lugar, na verdade, utiliza o local que aparecer primeiro e o mais destacado, e na ausência do nome da cidade pode ser indicado o estado ou país, caso eu não consiga a informação do local. A ordem das referências, gente, sempre organizada em ordem alfabética, independente se é artigo, livro ou outra informação, e elas devem estar aqui sempre separadas com um espaço normal dos livros, sem recuo algum. Então, começa sempre no início da folha e elas vêm em ordem alfabética. No Word, você consegue organizar isso de forma tranquila, mas o espaço não, porque eu tenho que organizar via parágrafo.
lá dentro do Word, se você for em classificar, ele pede que tipo de classificação que você quer exercer, de A a Z, né, que é a ordem alfabética, e ele vai classificar isso por parágrafos e deixar isso enumerados certinho. Quando eu vou fazer citação à lista de referência de trabalhos acadêmicos, ou conclusão de curso, dissertação, a regra é bem extensa. Então, se vocês forem usar esse tipo de material dentro do trabalho de vocês, vem ali o autor, título, subtítulo, caso houver, o ano que esse material foi depositado, o tipo de trabalho, se é uma tese proveniente de um trabalho de doutorado, dissertação proveniente de um trabalho de mestrado, TCC de pós-graduação ou de graduação, o grau, que é essa especificação que eu acabei de falar, na sequência de tese e dissertação, o curso, a vinculação acadêmica, a data de apresentação ou defesa. Então, veja que essas especificações aqui ficam bem grandes, e se vocês forem utilizar esse material, dá uma checada sempre se está nessa sequência, para que a gente não tenha problema lá no final. Artigo ou matéria em meio somente eletrônico, então deve receber ela deve seguir aí a recomendação da revista, então eu posso colocar no final aí diferenciação de onde eu tenho essa informação com forma de facilitar a busca. Então a citação, a lista, ela vem de forma completa. Depois de você ter a data, você vai colocar disponível em, estabelece o site e o acesso na data. Tem algumas revistas que pedem para que eu coloque o endereço eletrônico de todas as citações de todos os artigos. Então, vamos só lembrar que aqui nós estamos falando da ABNT para a escrita científica. Se for revista específica, eu tenho que me ater lá à regra de cada uma delas. Quando é evento ou documento jurídico, também segue as mesmas informações, lembrando que se usa muito aqui suprimir o nome para que não fica tão grande, e eles têm, quando é no meio eletrônico, acrescenta aí o endereço e a data, no slide anterior esqueci de mencionar, a data que eu acessei também tem que ser colocada aqui. Legislação, ou seja, a Constituição, decreto, lei, emenda lei orgânica, lei complementar, ela vai seguir esse padrão, se for, por exemplo, mencionar a Constituição de 1998, vai colocar o símbolo Brasil, Constituição de 1998, o nome organizado por Cláudio Brandão de Oliveira, o local aqui, e a edição. Opa, cliquei demais. Finalizando, gente. Estão por aí ainda, resistiram. Mais uma vez, desculpa por essa aula de ser tão baseada em nomas. Vamos conversar agora aqui. Alguém tem alguma dúvida? Querem fazer algum posicionamento? Tá tudo bem, gente? Tranquilo, professor. Tudo tranquilo aqui, professor. Tranquilo, estamos firmes aqui ainda. Tranquilo. Estamos vivos. As dúvidas vão surgir na hora que começar a escrever. Começar a escrever, com certeza. Vamos, então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar para vocês aqui o link, tá? Para vocês começarem a preencher as informações, preencher a presença, desculpa. Mais uma vez, eu acho que o problema está acontecendo com algumas pessoas, que não conseguem vincular ao link. Aí já podem me chamar no WhatsApp, quem não conseguir ir direto. E, como eu mencionei no começo da nossa conversa, lá no AVA tem 10 perguntinhas do que a gente falou,
façam elas com calma, ainda nós temos alguns minutos da aula, não deixe acumular. Eu vi que algumas pessoas até me perguntaram dos prazos. Isso vai estar disponível até terça-feira, que é o nosso próximo encontro, terça-feira às 7 horas, mas eu quero que vocês usem também esse tempo, e eu vou estar aqui disponível para vocês, caso vocês tenham alguma questão, alguma colocação, tá certo? Se ninguém tem perguntas, eu gostaria de falar com quem entrou depois do início da disciplina, nesse finalzinho aqui, só para eu passar algumas orientações para a gente ficar no mesmo pé. Eu sou muito ruim com nome, tá? Eu sei que nós temos um aluno que começou na semana passada, e aí eu gostaria de usar esse tempo se tiver online. Não tenho certeza se é Tiago, se é Túlio. Vou checar aqui, eu tenho que ver na minha cola, e nome é um pouco difícil. Quem entrou na semana passada, se quiser se manifestar, me ajuda aqui, eu estou caçando justamente o seu nome. Matheus, boa noite. Boa noite. É o Marcos. Eu entrei na semana passada, tá? Mas você já estava matriculado, Marcos, ou você foi matriculado na semana passada? Ah, tá, desculpa, eu não havia entendido. Eu já estava matriculado já. Não, porque, sabe por que tem diferença, Marcos? É porque quando a gente, pela norma da instituição, quando você já está matriculado, a gente tem a contabilização e os prazos de forma regulamentar. Quando o aluno ele entra ou é chamado depois do início, muda a contabilização, inclusive de faltas. É por isso que eu queria falar. E aí, eu não, pela norma do Instituto, eu não posso deixar de aplicar, ou a contabilização mesmo das notas tem que ser feita de forma diferente, sabe? Então, por exemplo, eu não posso considerar 100% da nota se ele não estava presente ou matriculado quando foi aplicada uma determinada avaliação, além de falta. Por isso que eu queria ver se conversar com esse colega de vocês que entrou na semana passada, tá certo? Matheus, é o Túlio que entrou, só que eu acho que ele não está online, não, na aula. Ele falou comigo hoje que entrou agora. Túlio com Bernardi. TH, por isso que eu não achei. Isso. Obrigado, Thaís. Nada. Mas se você tem contato direto com ele, pede para ele fazer contato comigo amanhã, que a gente precisa estabelecer aí sobre as avaliações que ele perdeu. Peço sim. Rafael, caiu a internet aqui, tive que entrar novamente. Poderia me enviar o link da presença? Sim, é quando cai para vocês, ela some, né? Estou repetindo aqui, ó, Rafael, pode acessar. Vou desligar a gravação, continua aqui, tá por volta de 10h40, se alguém precisar.